amados de meu Pai, tudo bem com você? Como você tem passado? Como está o teu coração? Essa é a pergunta principal do nosso estudo. Como está o teu coração? Você está ele em fogo? Está uma dimensão diferenciada, você tenha percebido isso? Bem, eu quero compartilhar com você o meu testemunho. Realmente eu estou num êxtase, ou seja, essas promessas, esses ensinos do mandamento de Cristo são grandiosos. E na medida em que você me encoraja, pois vendo a participação de muitos de vocês, vendo também muitos de vocês entrarem em contato, fizeram perguntas, né, fizeram comentários e clicaram aí nessa descrição e acessaram a página, e lá na parte de baixo tem a opção para você cadastrar nesse estudo e vai receber um diploma que o pastor Ramos está elaborando. E também você vai fazer perguntas para que no próximo estudo a gente pare e ter uma live com as suas perguntas, tá? Então faça isso. Clique aí embaixo na descrição e acesse a página. E então eu quero dizer que o meu coração está assim, cheio de alegria. Eu digo assim, com a perna bamba. Eu acho que já teve aquelas experiências que você vai assim numa pregação, num estudo, ou lê um bom livro, aí você sai, você não quer nem andar, tá com a perna bamba. Então é assim que eu tenho sentido nos últimos dias com relação a esse estudo, não é? E nesse dia, hoje, nós iremos terminar a primeira ênfase, pois a ênfase de aprender a amar a Cristo a gente vai continuar, mas dentro dessa ênfase, eu disse para você que a primeira coisa que a gente tem que fazer para amar a alguém é conhecer essa pessoa, não é verdade? Então, os 3 estudos que nós fizemos têm esse propósito, nos levar segundo a perspectiva de Jesus e segundo os ensinos dos mandamentos, como podemos conhecê-lo. Então nós abordamos o primeiro estudo sobre a necessidade do novo nascimento. Para conhecermos o Senhor, faz necessário a gente nascer de novo. Não só conhecê-lo, mas também a eternidade, o céu, as promessas do mundo vindouro. Faz necessário a gente nascer de novo. No segundo estudo, nós abordamos sobre a necessidade do arrependimento. O arrependimento e a fé. A fé, quando você tem fé na obra redentora de Cristo, a fé verdadeira, a fé redentiva, ela traz no seu corpo arrependimento. Nós vimos através de Jesus, vimos através de João Batista, vimos através dos discípulos da igreja primitiva. Todos estes ensinavam e ensinam que o arrependimento é necessário para a salvação. E hoje, o nosso último estudo dessa ênfase será no que Jesus diz lá em Mateus 9,9. Mateus 9,9 diz o seguinte: Jesus estava ali escolhendo os seus discípulos. Aí ele chega em Mateus, que diz assim, olha, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Interessante, não é? Uma palavra de Jesus. Segue-me. Mateus levantou e o seguiu. E eu quero deixar o assunto sobre Mateus, explicar um pouco mais sobre Mateus, para daqui um pouco. Porque antes eu quero mostrar um outro mandamento. Hoje vai ser um dia especial. Vamos trabalhar 2 mandamentos. O outro mandamento está lá em Lucas 9,
do 23 ao 26, que diz o seguinte, olha o que esse mandamento diz. E diziam a todos, Cristo dizendo a todos, se alguém quer vir após mim, segui-lo, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E diz mais ainda, porque que qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Então Jesus disse, aquele que envergonhar de mim, ou envergonhar das minhas palavras, eu irei envergonhar dele no último dia, no dia do julgamento, não é? Aí ele fala que quando vier o Filho do Homem na sua glória e a do Pai e dos santos anjos, olha que coisa maravilhosa que vai acontecer, mas aqueles que teve vergonha de segui-lo, essa é a ideia. Por isso que Jesus apresentou essa ideia de envergonhar dele, da palavra dele. Aquele que não crê na palavra dele, ou não crê na pessoa dele, ou se envergonha dele, ou trazendo para a realidade de grande parte de nós, não é? É aquele que parece que segue Cristo de longe. No trabalho, não confessa a fé, não deixa ninguém saber que ele é cristão ou ela é cristã. Não é isso, é algo sério para você pensar. Mas, enquanto isso, vamos aqui então agora ver essas três coisas que foi dita. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e não se envergonhar. Esse é um outro dos mandamentos. Mas a ideia de negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é você eliminar a sua personalidade, porque Deus te criou, você é criação dele. Ele sabe que você tem uma personalidade específica, não é? Mas a ideia de negar-se a si mesmo tem a ver com aquela natureza pecaminosa que temos em nós, aquela natureza rebelde, a nossa carne ou a nossa humanidade, tá? Então, sim, essa natureza, esse ser mesmo, essa personalidade, essa ideia precisa ser negada. Ou seja, para andar com o Senhor faz necessário negar-se a si mesmo, faz necessário ter, como lá em Mateus 5:3, o começo do ministério de Cristo, a primeira pregação de Cristo, que ele fala das bem-aventuranças, fala, bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele é o céu. Você só é parte do céu, vai ser parte do céu se você é pobre de espírito. A ideia de ser pobre de espírito também pode ser mal interpretada, mas a ideia é você entender que diante de Deus você é nada. Ele é tudo. As suas intenções, boas vontades, ações, não é? A sua justiça diante dele é nada. Até tem umas escrituras lá em Isaías que diz que as nossas boas ações diante de Deus é pano de imundícia. Bem sério essa verdade. Então, é aquilo que Paulo também diz lá em Romanos 7:18, que ele fala, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O bem que eu quero eu não consigo. Então, esse self, ou esse si mesmo, deve ser negado, deve ser mortificado. Ou o aproximar-se de Cristo tem que ser em humildade, tem que ser através do reconhecimento dos seus pecados. Reconhecer que há em você um espírito rebelde, que quer fazer a sua vontade.
e você deseja fazer a vontade do Senhor, você deseja conhecê-lo, você deseja andar no caminho dele. E tomar a cruz. Alguns têm uma ideia muito mística em relação a esse tomar a cruz, né? Mas com certeza, aquela pessoa na época que Jesus estava pronunciando isso, ele sabia o que representava. Que a pessoa que pegasse a cruz para carregar, como ele mesmo fez, para levar para um lugar qualquer, era para ser morto, não é? Então essa é a ideia, é você entender que tomar a cruz diariamente, como o texto diz, diariamente, todos os dias, é você pela causa, por Cristo. Às vezes você sofre até indignação, você é reprovado muitas vezes. Começa você a falar do evangelho no seu ambiente de trabalho para você ver como você vai ser reprovado. Começa. Enquanto você está calado, está tudo bem. Você começou a falar do Senhor, a falar de Cristo, você tem reprovação. Não é? Rejeição, você é rejeitado quando você está com Cristo, você está andando com Ele. Perseguição e até mesmo a caso de morte. A gente vive no nosso casulo, não é? A gente acha que está tudo a mil maravilha, não é? E há um entendimento hoje divergente no nosso meio que seguir a Cristo Cristo tornar nossa vida fácil, próspera, não é? De resultados em grandes áreas. Mas e essa ideia de sofrer, ser reprovado, rejeição, perseguição? Essa é a ideia que Jesus está elaborando, colocando na mente daqueles que estão ouvindo, dos discípulos, que faz necessário tomar a cruz diariamente, todos os dias. E não, como ele diz, e não se envergonhar dele, não se envergonhar da palavra dele. Então, seguir ao Senhor Jesus requer o senhorio de Jesus sobre nós. O senhorio, ele é mestre, ele é o Senhor. Nós somos, a palavra literalmente é assim, é dita escravo. Tem um senhor e tem um escravo. Ele é o Senhor, nós somos escravos. Nós fazemos aquilo que ele mandar fazer. Iremos aonde ele mandar ir. Sofreremos aquilo em que ele permitir ou causar, com um propósito específico. E não vamos reclamar, não vamos murmurar, vamos, pelo contrário, dar graça, porque isso é a vontade do Senhor para nossas vidas. Tem um texto que diz: aquele que está nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Se nós estamos andando, seguindo ao Senhor, nos passos do Senhor, devemos andar como ele andou. Okay. Vamos voltar agora a Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um publicano, ele era um coletor de impostos, um trabalho rentável naquela época. Vou tentar dar um exemplo. Naquela época tinha a máfia judaica, não é? Que ia em Roma e fazia um franchise para coletar impostos numa região específica. Vamos supor que você chegasse lá e você fosse aprovado e falar: vou te dar aqui a região de Cafarnaum. Cafarnaum tem 200 casas. Você vai ter que me trazer R$200. Bem, agora, com isso na mão, você cobraria o que você entender. Você cobraria R$2, R$3, R$2 e uma vaquinha, e 5 galinhas, e 8 queijos. Aí você fazia aquela manipulação, aquele abuso. Então esse era o trabalho de Mateus. E ganhava muito dinheiro, não é? Tanto é que nesse texto de Mateus 9, Mateus 9:9, logo após ele seguir a Cristo, ele falava: chama Cristo e leva ele para casa para comer, para dar lá comer um pão de queijo com café, não é? Ou alguma coisa assim. Tá, olha, para ver o quanto
que era realmente abusado os coletores de impostos. Tem um outro que chamava Zaqueu, está lá em Lucas 19:8, que diz o seguinte: Jesus chega, vê Zaqueu numa árvore, ele fala: Zaqueu, desce, eu vou dormir na tua casa hoje. Foi o que Jesus disse aí. Diz o 19:8, que diz o seguinte: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Então, o que está acontecendo com o Zaqueu, quando o Senhor o chama, ele é convencido, ele se arrepende dos seus pecados, os seus pecados de literalmente roubar dinheiro do povo através das taxas. Aí ele diz: olha, se de alguma forma eu tenho feito isso, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E mais ainda, se alguém que eu defraudei, eu dou 4 vezes a quantidade que eu defraudei dessa pessoa. Então, como você percebe, a quantidade de bens que um desses coletor de imposto tinha de condição, era grande. Mas o Senhor Jesus chega em Mateus e diz: Mateus, segue-me. Na hora. Tá. Eu sempre gosto de lembrar da mão soberana de Deus, porque é muito importante a gente entender a soberania de Deus em todos os momentos, em todas as escrituras. A gente tem que estar com esse mind, com esse, eu digo, um quadro. Eu vou tentar elaborar assim, ou seja, a soberania de Deus é um quadro, tá? Isso é um quadro. Todos os outros ensinos, doutrinas das escrituras encaixa nela. Ela embeleza o cristianismo, a graça de Deus. Ela assim o faz. Não é? E diz lá em João 10:27, que diz o seguinte: ó, as minhas ovelhas, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Novamente, seguir, me seguem. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ok. Pergunta para você. Você recorda quando foi que Jesus te chamou? Ou o seu novo nascimento? Ou alguns dizem assim, como você aceitou a Cristo? Não, não tem essa expressão na palavra de Deus, não é aceitou, é Ele que nos aceita, mas você recorda desse momento na qual houve essa conversão, essa mudança de mente, esse arrependimento? Você recorda? Como foi a sua vida? É muito importante, porque lá no livro de Efésios, ele mostra que na batalha espiritual, a batalha do inimigo, que tenta de toda forma nos atrapalhar, causar danos, né? Diz que a primeira parte da armadura que a gente tem que colocar é o capacete da salvação. Num certo aspecto, a ideia da cabeça é você ter a consciência, não só a consciência, mas você saber que você sabe que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Querido, querida, é muito importante isso. Porque se você tem alguma dor nesse sentido, o inimigo causará danos, estragos na sua mente, na sua convicção, na sua fé. Tá. Então você pode dizer assim: Léo, eu realmente não lembro quando isso aconteceu comigo. Tá? Então lá em Hebreus, diz Hebreus 3, do 7 ao 8, diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo de Deus diz algo. Olha a seriedade. Se ouvirdes hoje
a sua voz, não endureçais os vossos corações. Querido, querida, toda vez que eu preparo esse estudo, eu oro que essa mensagem, que esse estudo chegue em você. E Deus fale com você. E crie em você. Se você ainda talvez não teve esse momento, esse momento de quebrantamento diante do Senhor, é a minha oração que seja hoje. Na medida em que você estiver ouvindo essa mensagem, Deus faça isso no seu coração. Seja para salvação, seja para edificação, santificação, seja para você voltar ao Senhor, tomar o seu coração de motivação, de alegria e enfervecer o teu amor para com o Senhor. É isso que eu oro sempre. E se num certo sentido, Deus fazer qualquer coisa que você perceber que Deus fazer com você, eu gostaria que você entrasse na descrição, lá naquele link, coloca lá o testemunho. Queremos orar por você. Queremos acompanhar o que Deus está fazendo em você. Se precisar de ajuda, material diferente, nos seus questionamentos, iremos fazer isso por você. O pastor Romo e a minha pessoa, nós iremos estar em oração e buscando te acompanhar aonde você esteja. Não importa. Tá, meu querido, minha querida? Então, se o Senhor hoje falar no vosso coração, hoje, não endureça o vosso coração. Escute a voz do Espírito. Porque o Senhor ainda chama e tem chamado. E pode ser que nesse momento Ele está te chamando. Está te chamando para a salvação, a eternidade, para conhecê-lo, para andar nos passos dele, para ter uma nova natureza. Você passa de ser criatura de Deus a ser filho de Deus. Você nasce de novo. É o que nós estudamos no capítulo 1, com a vida de Nicodemos. É o novo nascimento. E para segui-lo faz necessário nascer de novo. E também lemos no segundo estudo que é necessário o arrependimento. Vimos que para segui-lo, que é outra parte, para segui-lo faz necessário negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e não se envergonhar dele. Muitas pessoas, quando a gente escuta algo, um apelo, uma mensagem, como eu estou pedindo a Deus que fale com você e que fale comigo, tem muitas desculpas esfarrapadas. Vou dar algumas aqui, talvez uma delas encaixe onde você está. Diz assim lá em Mateus 8, 22, um grupo, quando Jesus os chama para segui-los, aí eles falam: olha, o meu pai está quase morrendo e eu tenho que ficar aqui em casa. Depois que eles morrerem, aí eu vou te seguir. Olha o que Jesus disse. Jesus, porém, disse-lhe, Mateus 8, 22, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você segue-me. Quando? Hoje. Agora. Lá em Lucas 9, 60, mesmo grupo, mas Jesus insistiu, Jesus acrescentou mais algo, Jesus insistiu e deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, meu querido, minha querida, você e eu, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A mensagem do Senhor. A mensagem ela pode ser pregada com atos, atitudes, ações, palavras, não é? Grande parte, palavras, discipulado, acompanhamento, ajuda. Então, você está envolvido no ato de estar pregando o reino de Deus. Outra desculpa esfarrapada está lá em Mateus 19, do 21 ao 24. Era o jovem rico que chega em Cristo. Olha, Jesus,
mestre, o que eu tenho que fazer para ir para o céu, para herdar a eternidade? Jesus, olha, Jesus, dos 10 mandamentos, Jesus cita 6. Dos 6 que são com relato ao próximo. Os 4 primeiros com relação a ele, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, né? E o próximo como a ti mesmo. Os 6 próximos é essa parte, amar o próximo. Então, aí ele fala, não, eu compro isso, desde pequenininho eu compro isso. Tenho cumprido. Aí que Jesus diz aqui, olha, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, eternidade, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Foi muito difícil que é essa palavra de Cristo, não é? Mas esse jovem, ele achava que cumpria os mandamentos de Cristo. Desde pequenininho eu guardo esses mandamentos. Não, ele tinha autojustiça, achando que era bom, que estava cumprindo. Pois, se ele realmente cumprisse esses mandamentos com relação ao próximo, ele iria obedecer ao Senhor, mas não. Ele saiu, e Jesus diz mais ainda na frente, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que amam o poder, amam o dinheiro, só vivem para isso, nunca seguirá a Cristo. Pode ter uma ideia de Cristo, mas uma ideia de Cristo deturpada, uma ideia de poder, uma ideia de cura, ou uma ideia de riqueza. Não é essa a chamada de Cristo. Pode ser que isso aconteça com um de vocês que tem sabedoria no lidar com finanças, não é? Mas o propósito do Senhor de nos chamar para andar com Ele é para andar como Ele andou. Tá. Agora o último é o apóstolo Pedro. Ele tem um momento na qual ele estava seguindo a Cristo, lá antes dele negar, fala assim, lá no Lucas 22, 54, e Pedro seguiu de longe, não queria chegar perto. E Pedro, na parte final do capítulo 21 de João, ele está conversando com Cristo, Cristo está falando sobre João, o que aconteceu com João, e ele pergunta, e aí? O que vai acontecer com o João? Olha o que Jesus responde para ele. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste quem será? Pergunta com relacionada ao João. Olha que Jesus responde lá no versículo 21, João 21, 21 e 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, ou seja, se eu quero que ele fique vivo a vida toda, até lá pelos anos 2000 e tanto, quando Cristo vai voltar, o que te importa? O que você tem a ver com isso? Você, segue-me tu, pois essas desculpas farrapadas, eu não tenho tempo, um dia eu terei tempo, não é? Eu estou seguindo a minha religiosidade, sim, eu amo o próximo, estou ajudando, né? Mas eu não quero esse compromisso tão sério, dessa forma. Ou Pedro, olha, e eles, ou seja, comparar, não é? A igreja, esse negócio de seguir, estar na igreja, tem muitas pessoas que aprontam e mentem, não é? Não é desculpa. Aí você pode dizer, e seguir ao Senhor, nos passos do Senhor, é muito difícil, eu não vou conseguir plenamente, eu não conseguirei. Bem, eu recordo quando eu lá em Goiás, minha mãe, quando começava a chover, ela tinha medo de chuva, então ela ia para a casa da minha avó, levava a tropa, não é? Eu lembro que eu ia com ela também, eu lembro que onde minha mãe pisava, ela pisava em parte sólida, então eu pisava ali com os pezinhos naquele, né, eu lembro, e se você tivesse ali vendo, de longe, me vendo, seguindo os passos dela, você fala, nossa, que cara esquisito, tá parecendo um pateta, né, tá pisando meio sem jeito. É o que importa, é isso, meu querido. Deus sabe do teu coração, sabe da sua sinceridade, sabe do seu desejo de cumprir, de andar com Ele.
E com relação a essa maldade que impera dentro das igrejas, pessoas que abusam, tiram dinheiro, queridos, você acha que Deus não está vendo isso? Aí em Mateus 7:21 ele diz, olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do meu Pai que está no céu? É que você o siga, ande com ele. Olha, e muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí o Senhor Jesus vai dizer, então lhes direi abertamente, nunca vos conheceis, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Querido, não é desculpa você olhar na igreja e ver essa maldade imperando e dizer, olha, eu não quero igreja, não vou ser parte, não quero ser parte, não vou me envolver, porque é muito sujo. Querido, Cristo vai lidar com isso, viu? Pessoas que milagres, profetizar, ensinar, pregar, maravilhas, não conhecem a Jesus. E Jesus diz que eu não vos conheço. Querido, minha querida, Deus te abençoe. Novamente, obrigado por participar desses estudos que tem me encorajado pelas suas palavras que você tem colocado. Eu tenho lido todas. Então, Deus te abençoe e te guarde. E logo, na próxima semana, iremos fazer uma live e aí voltaremos com mais uma ênfase em outro aspecto dos mandamentos de Cristo. Deus te abençoe. Tenha um bom dia e uma boa semana. Nos vemos na quarta.